Oi, Paz do Senhor, gente, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a gente vai pregar a Bíblia inteira, desde Gênesis até o Apocalipse. Isso é o que a gente Vamos lá. quer mesmo. Gênesis Vamos Vamos começar. lá, Gênesis 1. Brincadeira, brincadeira. Não, sério, bora. Brincadeira. Vamos lá. Olha só, nós vamos pregar hoje. A gente ainda nem precisa falar, não sei nem por que eu iniciei o vídeo. Eu vou pausar Só um aqui. minutinho. Só um minutinho. Então, gente, decidimos a palavra. Hoje nós vamos. Minha mãe vai ler sobre a palavra e a gente vai discorrer sobre o assunto. Vai ser aonde? Lucas 12. Lucas Capítulo capítulo 12, tá, gente? Eu vou começar a ler do versículo 4, tá? Isso. Digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois disso nada mais podeis fazer. Mas eu vos mostrarei a quem é que deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 passarinhos por 2 asses, e nenhum deles está esquecido diante de Deus. Mas até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não demais, pois, mais valeis vós do que muitos passarinhos. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. E todo aquele que proferir uma parábola contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas os que blasfemam contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando, pois, vos levarem às sinagogas, aos magistrados e às autoridades, não estáis solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora o que deveis dizer. E também eu vou ler aqui o versículo 2. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser conhecido. Amém? Essa palavra, ela é muito majestosa, né? Porque ela fala que nós somos do Senhor, somos ovelhas dele, né? E nós temos que temer a ele. E muita gente às vezes fala assim, temer a Deus? A gente não tem que temer a Deus. Eu já ouvi gente falando isso, a gente não tem que temer a Deus. Sim, nós temos que temer a Deus, porque se nós não cumprirmos a vontade de Deus, se nós não nos voltarmos para Ele, Ele é o único que tem poder de nos dar vida, de nos lançar no inferno, de nos guardar, de nos proteger. Então eu vejo muita gente hoje, elas tendo medo dos homens, querem agradar os homens porque tem medo do que pode acontecer com ela, medo de um vírus. Não que a gente não deva ter os nossos cuidados, temos que ter os nossos cuidados, né? Com certeza. Né? A higiene e tudo Deus mais. Só age quando a pessoa também faz coisas, quando a pessoa tem cuidado. É o que ele está dizendo, que a gente não deve tentar a Deus, a gente tem que cumprir a nossa parte, né, em tudo. Mas temor nós temos que ter do nosso Deus. Ele é o único que tem poder sobre todas as coisas. Nem do diabo a gente precisa temer. Porque o nosso temor é sobre o que Deus pode fazer. E nós, claro, nós não nos achegamos a Deus apenas pelo temor, mas muito mais por amor a Ele, porque a presença dEle é magnífica, é maravilhosa. Que Ele nos amou primeiro. Ter Deus na nossa vida é maravilhoso. E a gente estava orando, né? A gente orou antes, e eu estava sentindo, quando eu estava orando, eu estava sentindo que Deus, Ele quer trazer essa palavra de a gente imitá-lo, da gente estar na presença dEle, da gente sentir Ele, da gente procurar fazer o que agrada a Ele, da gente estar buscando, né, o conhecimento dEle. Então, a gente escolheu essa palavra aqui, porque nós estávamos lendo em outro local, mas a gente ainda não tinha decidido. Então, a gente sabe que quando a gente se junta a Deus, a gente se afasta do mal. Quando a gente busca Deus, o mal treme, né, diante dele, e o mal também se afasta de nós. E é assim, gente, aquele que
busca ao Senhor, aquele que se coloca na presença de Deus, aquele que confessa ao Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de sua vida, ele está negando ao diabo, negando o mal, e está temendo a Deus, e está dando a ele a honra que ele merece ter. Então eu comecei essa palavra, mas eu vou passar para o Gabriel para que ele fale um pouco sobre, discorra um pouco também sobre o que ele sentiu de falar a respeito dessa palavra, tá? Fala, meu filho. Nesse mesmo versículo Lucas 12, deixa eu Capítulo, achar aqui. né? Versículo 12, o capítulo 12, diz assim também, onde é que tá? A parte que fala sobre o reino de Deus ter virtude. Versículo 12. Porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Aí o 11 e 12 é melhor. E quando vos conduzirem às sinagogas, aos magistrados e potestades, não estejais solícitos de como do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer, porque na mesma hora vos ensinará o Espírito Santo que vos convenha falar. Isso é muito importante, porque às vezes a gente acha que nós vamos conseguir falar da palavra de Deus, né? E eu lembrei da palavra de 1 Coríntios 4:20 quando eu li. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em virtude. Então, a partir do momento que nós colocamos a nossa vida no Senhor, nós imitamos ao Senhor, nós tememos ao Senhor, e nós fazemos o que é certo, o Senhor coloca na nossa boca o que nós havemos de dizer, né? E mesmo que a gente chegue gaguejando ou, sei lá, falando de uma forma não muito coerente ou não muito tímido, de alguma forma a nossa palavra, o nosso jeito de falar vai atingir a pessoa, né? O próprio Moisés, ele não falava bem. E o Senhor só não usou ele porque ele não quis, porque ele ficou tímido, né? Porque Deus ia usar ele da forma que ele falava mesmo. Porque Moisés, para quem não sabe, ele tinha problema na fala, né? Então, tanto que quando ele fala lá na sarça ardente, ele... Senhor, mas eu não sei falar, né? Aí o Senhor vai e fica bravo com ele e fala, mas quem fez a boca do homem, né? Ou seja, o Senhor queria usar ele daquela forma, mas enfim. Aí o Senhor, por misericórdia, chamou Arão para poder falar por ele, né? Mas enfim. Aí eu lembrei também de Provérbios 9 e 10 para corroborar com essa palavra também. Diz assim, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo a prudência. Aleluia. Né? Então, a gente tem falado muito sobre a sabedoria vir de Deus. Mas se a gente não temer o Senhor, não tem como a gente ser sábio. Porque a partir do momento que a gente coloca na nossa cabeça que o Senhor tem todo o poder, que Ele tem o poder para virar a chave, para fechar a porta, para abrir porta, para todo o quesito, tudo, o Senhor tem todo o poder, Ele é todo poderoso, onisciente, onipresente. A partir do momento que a gente teme ao Senhor por Ele ser isso, temer não é ter medo, gente. Gente. É uma coisa, temor é uma coisa melhor. Você saber que o Senhor é poderoso e que você vai fazer o que é certo porque você não quer desagradá-lo. É assim, tipo assim, saber que Ele tem todo o poder, então eu vou fazer o que é certo por Ele, né? Esse é o temor, não é medo, né? Porque o temor não tem nada a ver com medo. Ele é uma linha que passa por perto, mas não tem nada a ver com medo. É um respeito, né? Respeito, é uma palavra honrar, é como você com o pai, né? Sim, com os pais. Você teme temer o seu pai, temer a sua mãe, você está sendo... É um reconhecimento de autoridade. Sim. Eu tenho a minha mamãe. Então, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ou seja, se a gente não teme o Senhor, não tem como a gente ser sábio. Exatamente. Né? O que ele está dizendo aqui é que todo sábio teme ao Senhor. Todo aqui tem que ser sábio, porque se não tememos ao Senhor, nós estamos fazendo um errado, né? E a ciência do santo é a prudência. A prudência é a ciência do santo, ou seja, nós temos que andar prudentemente e temendo ao Senhor. Eu gosto muito dessa palavra de Provérbios. Né? Provérbios é um livro maravilhoso, irmãos. Se vocês ele tem 31 capítulos, então se vocês lerem um por dia, né, no mês, vocês conseguem... É um capítulo por dia, é uma boa leitura, se vocês quiserem treinar isso. Ler um capítulo de Provérbios por dia. Dá para fazer uma pregação 2, 9, por cada versículo que a gente lê ali. Provérbios é um livro muito, 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 muito poderoso, tem muita sabedoria. Boa, né? Que foi escrito, inspirado por Deus pelo homem mais sábio, né? A maioria dos provérbios. Então, nós temos que, menos o 31, se eu não me engano, que... não lembro de quem foi, mas eu sei que não foi Salomão. Mas, enfim,
Irmãos, o que a gente quer dizer com isso tudo, que nós temos que temer o Senhor, né? Porque não adianta nada a gente fazer a obra de Deus se nós não tememos a Ele. Que não adianta a gente ganhar o mundo e perdermos a nossa alma, né? Então, essa palavra que nós sentimos de falar para os irmãos, nós oramos, como minha mãe disse, a gente orou, a gente não sabia o que dizer, e o Senhor nos deu essa palavra, tocou nela, e eu também lembrei imediatamente de 1 Coríntios 4:20, porque o reino de Deus não consiste de palavra, mas em virtude. Deixa eu explicar por que a gente não sabia o que dizer. Porque nós temos tantas linhas para a gente seguir, tanta coisa para falar, mas só que na hora que a gente está escolhendo, a gente escolhe, estuda sobre aquilo, na hora que a gente vem falar, o Senhor muda algumas coisas, sabe? Porque é a vontade dele que prevalece. Desculpa. Ontem eu estava estudando a palavra e me veio um monte de pregação assim interessante que poderia ser trazida aqui. Mas hoje, quando nós viemos para cá, nas 2 vezes que nós viemos gravar o vídeo, o Senhor falou outras coisas. E eu acho que a gente tem que fazer isso. A gente tem que deixar Deus usar a gente conforme Ele quer. Ele quer falar, né? Desculpa. Então, vamos deixar Deus nos usar. Amém. Porque às vezes a palavra não é pro dia. Desculpa, gente, uma tosse que me deu de repente. O tempo também ia ser caro. Acontece. É que, como eu tava dizendo, às vezes a palavra que a gente vai falar não é pro dia, não é pra agora, pra outro dia, pra pessoas. E a palavra que a gente fala, às vezes é pra as pessoas que estão vendo aquele dia, as pessoas estão precisando daquele dia. Verdade. Aí a gente. E quando a gente quer falar uma coisa e Deus manda falar outra e a gente continua naquela coisa, talvez aquela palavra seria pra outra pessoa que não ia ver o vídeo, que não porque podia. o Senhor sabe, né? Muito bem, Gabriel. Miguel, é isso mesmo. Porque o que acontece em relação ao que o Miguel falou? Você, é como a gente leu aqui, né? A gente não tem que estar preocupado com o que a gente vai falar, porque é o Senhor quem vai colocar. 12. Ele vai, no 12, ó. Porque o Espírito Santo vos ensinará na mesma hora que deveis dizer. O que o Miguel está dizendo é isso. Nós não temos que escolher exatamente o que nós vamos falar. A gente faz um estudo prévio, porque isso faz parte, né? É sábio. A gente faz um estudo prévio, mas na hora Deus pode mudar todas as coisas. E quem é que conduz a palavra? Deus. Quem é que conduz o ensinamento? De onde vem, né? De onde vem? Vem de nós? Não, nós Vem do não- verbo. Vem do verbo. O verbo é Deus. Olha, parabéns, Muito Miguel. bom. Exatamente isso. Parabéns, Muito bom. meu filho. Eu Exatamente. Sim. Você participou. Coisa Falou rica. muito bem. Nossa, que orgulho, cara. Muito bem mesmo. Então, gente, esse é o vídeo que nós queremos deixar para vocês, que nós reflitamos sempre isso. Nós estamos aqui em busca de melhorar nossa vida com Deus, nossa Amém. vida entre os irmãos também, não só com Deus, com o próximo, né? Porque os 2 mandamentos que nós temos é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo assim como a ti mesmo. Então, nossas aulas daqui são baseadas nisso. Nossas aulas não, nossos estudos daqui são focados nisso, né? Da gente amar a Deus sobre todas as coisas, saber como se portar diante de Deus e como se portar diante do próximo, né? Então, fiquem com essa palavra, em nome de Jesus, que todos nós venhamos a mudar aquilo que precisa ser mudado e podar aquilo que tem que ser podado, e é isso, irmãos. E toda vez que você for falar da palavra de Deus para alguém e você se sentir inseguro, lembra do que eu vou te dizer agora. Abra a tua boca e eu a encherei. É o que diz o Senhor. Tá? Pesquisa aí, Gabriel, pra gente saber onde está essa palavra. Abra a tua boca e eu a encherei. O Senhor disse para nós abrirmos a nossa boca, que Ele vai encher a nossa boca com a palavra certa para ser falada. 81:10. 81:10. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Então é Deus quem enche a nossa boca com a palavra que Ele quer, que Ele aprouver. Tá bom, gente? A paz do Senhor. A paz do Senhor. Até o próximo Bom vídeo. feriado! Feriado. Bom dia, bom dia, boa noite. Né? Boa tarde. Boa tarde. Tchau.